Romanos 5:8. E assim diz a palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Leia comigo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a palavra de Deus para o povo de Deus. A igreja de Deus diz amém. Os pais adotivos de Steve Jobs eram crentes e criaram Steve Jobs numa igreja evangélica. A denominação era luterana, mas luterana da boa cepa, luterana da cepa crente. Foi criado numa igreja evangélica, numa igreja onde ele ouviu o evangelho, numa igreja onde ele foi apresentado ao Deus verdadeiro. E aos 13 anos de idade, ele nasceu em 1955, morreu em 2011, nasceu em 55, então ele tinha 13 anos de idade em 1968. Em 68 ele entrou na igreja com uma revista debaixo do braço e procurou o pastor. E antes de mostrar para o pastor que estava na capa dessa revista, ele perguntou assim: pastor, se eu mover um dos meus 5 dedos, ele estava com a mão assim, se eu mover um dos meus 5 dedos, antes de eu mover um deles, Deus sabe qual dedo eu vou mover? E o pastor disse: sim, Deus sabe de todas as coisas. Então ele pegou a capa da revista. Essa revista retratava uma guerra civil que estava acontecendo na África naquela época, e a foto era de 2 crianças vítimas daquela guerra civil, daquele conflito, macérrimas, prestes a morrer de fome. Então ele mostrou a capa da revista e perguntou: Deus sabe que isso está acontecendo? O pastor respondeu: sim, Deus sabe de todas as coisas. Ele perguntou: e por que Deus não faz nada a respeito disso? Por que Deus não dá uma solução? E segundo os biógrafos de Steve Jobs, esse foi o último dia que ele entrou numa igreja na vida dele. O pastor não teve, como teria, o que responder. Você não precisa ser um gênio fundador da Apple para poder perceber que existe mesmo algo que é muito difícil de a gente harmonizar. Por um lado, a nossa fé no Deus revelado na Bíblia como sendo o soberano sobre todas as coisas e um Deus de eterno amor e de eterna bondade. É nisso que cremos. Mas, no outro lado, nós encontramos a realidade da maldade no mundo, na nossa vida. Nós encontramos a realidade do sofrimento e é muito difícil organizar como essas duas coisas se encaixam. Você não precisa ser um gênio fundador da Apple para perceber que está diante de uma pergunta difícil. E, na verdade, meus irmãos, existem 2 maneiras de lidar com este assunto. No meu ministério, já há 10 anos pregando a palavra, 10 anos pregando o evangelho, 10 anos interagindo com diferentes pessoas, eu encontro 2 atitudes que se repetem de pessoa em pessoa. Uma atitude é a atitude da pessoa que tem uma pergunta sincera. E normalmente essa pessoa não faz a pergunta pela via filosófica. Falo disso daqui a pouco. Existe uma via para lidar com este assunto que é pura arrogância humana. Então, para poder fazer aqui a minha distinção, que na minha cabeça funciona, eu digo que existem perguntas sinceras e perguntas de pretexto. A pergunta de pretexto é quando a pessoa não quer uma resposta. Ela está levantando uma objeção e não adianta você tentar continuar a conversa porque não tem. Ali é uma barreira, uma travanca. Não há o que passar dali. Então, não é que a pessoa tem uma pergunta sobre esse assunto. Ela usa isso como um argumento contra Deus. E pronto. E fim de conversa. Mas, ao mesmo tempo, eu encontro que isso é raro de se achar.
A maioria das pessoas que eu tenho lidado até hoje faz perguntas sinceras, perguntas que vêm do coração, que não são perguntas filosóficas do tipo, se Deus é bom e poderoso, por quê? Não, elas são perguntas assim, que vêm do íntimo do coração, quando me perguntam com frequência, pastor, por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Por que Deus permitiu isso acontecer agora? Por que Deus permitiu isso acontecer assim? As perguntas são, até quando Deus vai permitir que isso continue como está? Quando é que Deus vai fazer alguma coisa? Talvez Deus queira que eu chegue a alguma conclusão, mas eu não sei nem qual conclusão. Como que, e essa é muito frequente, pastor, como é que isso coopera para o bem? Todas as coisas cooperam para o bem, mas como é que isso aqui coopera para o bem? E, na verdade, irmãos, a pergunta que muita gente faz é, pastor, quando é que essa dor vai passar? Quando é que esse sofrimento termina? Existe pergunta de pretexto, e com essas não tem diálogo. Mas existem perguntas sinceras, perguntas do coração. A boa notícia é que, como todas as coisas, Deus não nos deixa desamparados na palavra de Deus. Nós vamos, irmãos, hoje, nesta noite, em que a minha mente, o meu coração e o seu coração e a sua mente buscaram tantas coisas do Senhor na nossa vida, nesse dia em que nós externamos a nossa gratidão com cânticos, com ofertas, com essa linda árvore que vai ficar aqui junto à outra árvore durante toda a nossa comemoração de fim de ano, nessa noite é a noite estratégica para a gente fazer isso. Nós estamos com a lembrança viva, aquecida da bondade de Deus para conosco, e é na bondade de Deus que nós vamos firmar os nossos pés. Está terminando um ano, em breve outro ano começará, não sabemos que desafios trará o ano que vem, não sabemos que desafios trará o dia de amanhã, quanto menos o ano que vem. Então é na bondade de Deus que hoje nós vamos firmar os nossos pés. E ser gratos pela bondade passada, que está viva na nossa memória, mas ser gratos pela bondade por vir, que está certeira, definida, prometida na Escritura Sagrada. Esse problema, irmãos, das dificuldades da vida, tem respostas que não respondem. E eu não vou tomar muito tempo nisto, mas é porque de vez em quando a gente também precisa responder essas respostas que não respondem. Uma delas, por exemplo, é quando alguém diz assim, a verdade é que o Deus da Bíblia não existe. Se ele existisse, não teríamos que lidar com tanto sofrimento. E todas as vezes que eu encontro com esse tipo de resposta, eu vou compartilhar algo aqui contigo que talvez seja útil para ti na hora da provação. Eu lembro de um texto bíblico, talvez você ache um pouco curioso o texto que eu lembro, mas eu lembro de Janes e Jambres. Reconhece os nomes? Janes e Jambres. Janes e Jambres eram os magos de Faraó, os feiticeiros do Egito. Aí o texto diz que Moisés, pelo poder de Deus, fez a água virar sangue. O que Janes e Jambres fizeram? Você se lembra? A água virar sangue. Janes e Jambres fizeram, Moisés, Deus, por meio de Moisés, fez produzir rãs. O que Janes e Jambres fizeram? Não é rãs, é mais rãs. Deus, o poder de Deus, por meio de Moisés, fez depois pulgas ou moscas. E o que Janes e Jambres fizeram? Eles não conseguiram aliviar o problema em nada. É o que eu esbarro nesse texto todas as vezes que eu leio. Eles não diminuíram, eles só aumentaram o problema. Faraó tinha um problema de sangue, ele disse, toma mais sangue. Eles não fizeram a gentileza de transformar um pouco de sangue em água de volta. Claro, não poderiam. Eles só disseram aqui, toma mais um pouquinho de sangue para o senhor. Eles estavam com problema de rãs, eles disseram, quer mais algumas? Depois problema de piolhos, ou moscas, ou pulgas, o que fosse. Toma mais. E quando alguém, irmãos, dá esse tipo de resposta, essa resposta que diz, não, o Deus da Bíblia não existe, o sofrimento é a prova de que ele não existe, essa é uma resposta que não responde, não conforta, não anima, não ajuda, é a solução de Janes e Jambres, ela só aumenta as dores e as dificuldades. Outra resposta comum
e perigosíssima é quando alguém lida, por exemplo, com uma enfermidade ou com um acidente, e alguém parece que quer, entre aspas, limpar a barra de Deus, e diz assim: Deus não queria que isso acontecesse. Isso aconteceu contrário à vontade de Deus. Aí, no primeiro momento, isso parece que traz assim uma espécie de esclarecimento. Diz: que ótimo, então Deus não queria. Mas depois, quando você vai com isso para o travesseiro, isso vira um problema colossal na sua vida, porque diz, por exemplo, peraí, Deus não queria, mas essas células cancerosas são mais poderosas do que a vontade de Deus. Deus não tem poder qualquer de me ajudar nessa situação, porque Ele não pôde. Entende o problema dessa resposta? O problema dessa resposta é que ela parece ser uma ajudinha humana para, entre aspas, limpar a barra de Deus e dizer: não, Deus não tem nada a ver com isso. Mas o problema que ela cria no final é uma situação colossal, sem solução, e você, de novo, sem ajuda, sem amparo, sem apoio, sem ninguém. O problema das respostas dos homens, irmãos, essas eu citei apenas duas de outras, é que elas não respondem nada. E elas não nos ajudam em nada. Elas são a manipulação fria, desumana até, das dores das pessoas, sem produzir conforto, sem produzir ânimo, ajuda, esperança, nada. Felizmente, e agora eu parto para a Bíblia, felizmente na Bíblia, nós encontramos o que precisamos, inclusive para sobreviver às provações e às dificuldades da vida, firmados na bondade de Deus. Resposta bíblica número 1. O Deus da Bíblia existe, e o Deus da Bíblia é sim soberano, e o Deus da Bíblia é sim bom. Tentar entender, a questão é essa, ouça-me bem, tentar entender Deus a partir das experiências que nós vivemos é um grande e grave equívoco. Deus não será corretamente avaliado por um recorte de um momento da nossa vida. Ninguém é, quanto menos Deus. Deus, irmãos, não pode nem ser avaliado pelas situações, nem muito menos conhecido. E Deus vem primeiro ao nosso encontro, não com explicações que Ele nos deva, que não deve, mas Ele vem bondosamente primeiro fazer conhecido de nós quem Ele é. E quando Ele estava com Moisés lá no Monte Sinai, Ele proclamou o nome santo e disse: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Então, antes de Deus nos dar, e eu falarei disso em mais um minuto, explicações que Ele não nos deve, Ele vem nos mostrar primeiro quem Ele é. E quem Ele é? Ele é o Senhor, grande em beneficência e verdade, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, o Senhor tardio em irar-se. Esse é Deus. Então, quando nós estamos testando a bondade de Deus por uma situação da vida, nós estamos cometendo um grave erro. Por quê? Deus já mostrou quem Ele é na palavra dEle. Não é pela investigação das circunstâncias que nós vamos descobrir quem Ele é. Ele já mostrou na palavra dEle quem Ele é. E mais, neste versículo, que é o versículo de minha mensagem, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, irmãos, ainda que a gente não consiga, em diferentes momentos da vida, entender como nossas circunstâncias se ligam com a bondade dEle, a bondade dEle não é posta sequer em xeque pelas circunstâncias, porque essa bondade, esse amor, Ele já deu a prova maior, o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. No gabinete pastoral, eu tento explicar as coisas, às vezes, com recursos visuais. Trarei um deles ao púlpito hoje. Você já viu ou já viveu a cena de tentar ajudar um animalzinho sofrendo, e o animalzinho sofrendo te atacar, enquanto você está tentando ajudá-lo? Já aconteceu isso com você? Ou já viu isto? Eu preciso de 2 ou 3 cavalheiros para me ajudar, por favor.
Quantos cavalheiros? Muito obrigado. Um fica numa ponta. Vai até o que puder ir. Mas vai mais para lá. 7,5 metros. Eu queria 10, não tinha. Então, 7,5 metros. No gabinete eu uso uma régua, né? Quando eu posso usar uma régua de 30 centímetros, aquela de costura de 50 centímetros, mas aqui talvez funcione melhor do que a régua. Nessa ponta da régua, da trena, melhor dizendo, nessa ponta, está o animalzinho que você tentou ajudar e te atacou. Na outra ponta, lá no Adriano, está Deus. Estou falando de grandeza. Onde a gente está? Não se ofenda. A gente está aqui. Deu para entender? Faz sentido para você? Em termos de capacidade de compreensão e de grandeza, ou melhor, de pequenez, nós estamos mais perto de um bichinho que não entende que a gente está tentando ajudá-lo, do que do eterno Deus, cuja mente a gente às vezes tenta decifrar. Obrigado. Travou. Devia ter trazido a régua. Depois a gente resolve. Pronto, agora a ilustração ficou inesquecível mesmo. Obrigado, irmãos. Serviu ao seu objetivo didático. Se um animalzinho não entende que você está tentando ajudá-lo, nessa comparação de grandeza, ou melhor, de pequenez, como é que a gente poderia, meu irmão, tentar entender Deus? Eu usei uma trena de 7,5 metros, é uma representação falha. Ele diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Então, a primeira resposta bíblica, meus irmãos queridos, a primeira resposta bíblica para os sofrimentos da vida é: o Deus da Bíblia existe, Ele é sim soberano sobre todas as coisas, e Ele é sim bondoso em todas as coisas. Nós é que com certeza, por causa de nossa inerente incapacidade, não conseguimos compreender as dimensões da bondade de Deus. Uma vez eu ouvi uma comparação numa mensagem que me marcou, eu achei muito interessante, pelo menos um exemplo que foi muito vivo para mim. Imagine que você fosse uma pessoa que não entende nadinha, vezes nada, elevado a zero, dividido por zero, multiplicado por zero, uma pessoa que não sabe nadinha sobre cirurgia moderna, uma pessoa completamente ignorante. E por um segundo você se vê dentro de uma sala de cirurgia onde está acontecendo um transplante de coração. E você fica observando aquilo, você vê a cavidade ser aberta, você vê o órgão ser retirado. E fecha ali, você não vê mais nada, fecha-se os seus olhos e você não tem mais conhecimento do que acontece depois. Você ia sair daquela sala completamente horrorizado. Ia dizer assim, eu acabei de testemunhar o ato de tortura mais inigualável que eu já vi, imaginável na história da humanidade. Abrir o peito de uma pessoa e tirar o coração lá de dentro. Mas se você visse o resto, você ia ver a pessoa acordando depois e abraçando o médico e agradecendo por ter feito exatamente isso. Com esses exemplos, irmãos, eu estou tentando passar uma mensagem para vocês. Nós não podemos avaliar Deus com base num recorte de uma situação. Isso é um erro muito grave. Deus se revela na palavra como sendo o soberano, como sendo o bondoso soberano que nos ama, como sendo aquele que controla todas as coisas, inclusive os reveses.
Então, se isso representa uma dificuldade para nós, é apenas uma prova de que nós somos humanos e não Deus. É apenas uma prova de que nossa capacidade é finita, ilimitada, mas a dele não é. Então, o fato de eu não entender as dificuldades não é problema, basta que Deus entenda. O fato de eu não enxergar não tem problema. Deus enxerga. Eu não sei, não tem problema, é normal eu não saber das coisas. Nunca chegou a essa conclusão sobre ti mesmo, não? A conclusão que eu chego sobre mim é que é uma exceção eu saber algo. Mas Deus sabe. Deus sabe. Nosso conforto não está em respostas que Deus não nos deve, mas em que Deus nos mostra quem Ele é. Não foi esse o diálogo entre ele e Jó, no fim das contas? Em vez de responder para Jó por quê, Deus respondeu para Jó por quem. Em vez de por quê, por quem. Ele disse, vem cá, onde você estava? Você gostaria, meu irmão, de tentar responder essas perguntas? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu estendi os mares? Onde você estava? Onde? 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 Deus não deu para Jó porquês, mas deu sim um por quem. A segunda resposta bíblica, irmãos, é que o sofrimento que existe no mundo não é, de fato, harmonizando agora, o mundo que Deus queria para nós. Todo sofrimento que existe, existe por causa da separação que se estabeleceu entre o homem e Deus. Então, para nós, a compreensão desta verdade bíblica deve servir para a gente conseguir visualizar melhor que coisa terrivelmente desgraçada é o pecado. Quando a palavra de Deus diz que a criação ficou sujeita à vaidade, em Romanos capítulo 8, versículo 20, não por causa do que a sujeitou, quero dizer, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, está dizendo, por causa da transgressão do homem, inseriu-se a maldade no coração humano, que causa todas as dificuldades que nós enfrentamos no convívio, e trouxe também a maldição sobre a terra, como está lá em Gênesis capítulo 3, de qual maldição vem os sofrimentos naturais, que nós chamaríamos de sofrimentos naturais. Não era o plano original de Deus. As coisas encontram-se como se encontram por causa da separação interposta entre o homem e Deus. O que me fez pensar ainda uma outra coisa. É verdade, existem enchentes, mas na maioria das vezes não há. Na maioria das vezes a água escoa normal. É verdade, existem incêndios, mas na maioria das vezes as fagulhas se apagam. É verdade, há secas, mas na maioria das vezes Deus manda a chuva e o fruto da terra para abastecer a nossa casa. É verdade, há doenças, e nós sabemos quantas vezes ficamos doentes, mas não sabemos quantas vezes não ficamos. É verdade, há acidentes, mas não sabemos, vamos reconhecer isso? Não sabemos quantos foram os livramentos que já nos foram dados. É meio amargo, você não acha? E no contexto do nosso dia, é meio amargo e um tanto quanto ingrato, porque a gente se prende em uma ou outra coisa contra Deus, desconsiderando um monte de outras coisas. É meio ingrato. É certamente muito injusto. Minha infância, irmãos, se eu posso contar algo pessoal, meus pais tinham algumas limitações de recursos mesmo. E um exercício filosófico na minha cabeça de 5 anos de idade, já um pecadorzinho mirim, era comparar as lancheiras com os colegas.
E havia colegas que levavam os lanches que tinham propaganda na televisão, levava até, como é que chama aquilo? Você me disse o que você gosta, não o que eu estava pensando, né? Porque eu só fiz isso aqui. Qualquer coisa. E a questão lá em casa não permitia certas extravagâncias. Eu lembro vivamente, levar uma espiga de milho cozida na lancheira, era o lanche que eu tinha. Aí a criança olha infantilmente, pensa, eu acho que a mãe do coleguinha o ama mais do que a minha mãe, porque deu um lanche melhor para ele do que para mim. Aí a gente pensa, criança pensa assim. Não, gente grande pensa assim também. A gente olha invejosamente, vamos dar nomes aos bois, invejosamente, e dizemos, Deus não me deu isto, Deus não me deu aquilo, Deus não me deu tal coisa que eu tanto queria. Aliás, existe um espírito do nosso tempo que acha que querer é merecer, basta você querer uma coisa para ser merecedor dela. Repito, irmãos, para tratar deste ponto brevemente. É uma injustiça com Deus que a gente faz. Porque a gente esquece tanto, simplesmente desconsidera para se prender em algumas coisas contra Ele. Terceira resposta bíblica. Deus é capaz de fazer a maldade e o sofrimento servirem aos seus propósitos maiores. Volta ao versículo que eu citei. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagine que você era um dos seguidores do Senhor Jesus Cristo, lá quando Ele estava aqui pela primeira vez. Imagine que você era um daqueles galileus que seguiu o Senhor Jesus Cristo, que contemplou a bondade de Cristo, que ouviu os seus preciosos ensinamentos, que testemunhou os seus milagres. Imagine-se nessa posição e agora se imagine olhando para a cruz na sexta-feira, vendo o Senhor Jesus Cristo morto e crucificado, abandonado por Deus. Ele disse, por que me abandonaste? Você ali em pé, vendo Jesus morto na cruz, toda a injustiça, o pior crime que já aconteceu no mundo, a maior injustiça, o mais revoltante assassinato, você vendo aquilo, o que você pensaria, sentiria, diria? Se você for uma pessoa muito, muito, muito fleumática, você ia olhar e ia dizer, Deus, eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Isso aqui não foi certo. Foi errado isso aqui ter acontecido. Se você fosse uma pessoa muito calma, você ia dizer, Deus, o que é isso? Deus, meus irmãos, o Pai odiou o que aconteceu com Jesus Cristo na cruz. Você sabe disso? Deus abominou o que fizeram com o seu filho. Deus detestou o Calvário. E a frase de Johnny Erickson Tada é: Deus usa aquilo que Ele odeia para alcançar aquilo que Ele ama. Deus usa aquilo que Ele odeia. A morte de Jesus na cruz. Na sua vida, uma enfermidade, uma injustiça, uma provação muito grande. Deus usa aquilo que Ele odeia para alcançar aquilo que Ele ama. Se você estivesse em pé diante do Gólgota, o que você pensaria? Eu pergunto de novo. O que você diria? Mas se você estivesse lá no domingo de manhã, o que você diria? E quando você chegar ao redor do trono e vê-lo, o Cordeiro
que foi morto, mas o leão que ressuscitou, o que você dirá? Você dirá: digno és de tomar o livro e de quebrar os seus selos e de o abrir, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. O fim, meus irmãos, dos caminhos de Deus, por mais que isso seja incompreensível para nós, o fim dos caminhos de Deus é a felicidade eterna. Quarta resposta, irmãos, e essa, pelo menos na minha vida, tem sido tão preciosa quanto as outras, ou em alguns momentos ainda mais. Deus promete não nos deixar enquanto passamos pelo sofrimento. As respostas, Ele não nos deve respostas. Se Ele nos desse, a gente não suportaria compreendê-las. Claro que não suportaríamos. Mas uma coisa Ele faz, Ele é tão compassivo por nós, que uma coisa Ele faz, Ele promete que vai estar conosco, Ele promete que não nos deixará enquanto passamos pelo vale da sombra da morte. Não, o vale da sombra da morte não é quando você estava doente e quase morreu. O vale da sombra da morte é a sua vida nesse mundo caído, do dia que você nascer ao dia que você deixar esse mundo para estar com Deus. Este mundo é o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele disse, jurou e prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Quinta resposta, irmãos, bíblica, é que Deus promete sim o fim do sofrimento. Deus promete e jura o fim da maldade, no tempo que Ele, por esta sua sabedoria inacreditável e incomparável, no tempo que Ele sabiamente determinou. Uma vez eu tive uma conversa difícil com uma pessoa irada, e em determinado momento o meu pensamento divergiu da conversa por causa de uma frase que foi falada com muita ênfase. A pessoa disse: se existe justiça neste mundo, ela me perdeu ali, porque imediatamente eu pensei: existe? Existe? Existe justiça nesse mundo? Mas existirá. Existirá. Em algo muito maior do que os nossos curtos tempos de vida, irmãos. Existe uma certeza. Existem muitas coisas erradas nesse mundo, muitas. E cada uma delas porque o homem rebelou-se e interpôs uma separação entre o homem e Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus controla a maldade e o sofrimento, que são úteis. Sem ter prazer na maldade e no sofrimento, Deus controla porque os fins lhes são deleitosos. E Ele está trazendo um dia descrito nas seguintes palavras: ouça com os ouvidos e com o coração. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois Deus com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras, estas garantias do céu para nós, são verdadeiras e fiéis. Nosso grande dilema, irmãos, é duplo. Por um lado, posição, e por outro, momento. Nós não temos acesso ao que está escrito naquele livro lá em cima. Nossa posição não nos permite. Nós estamos no desenrolar das coisas e queremos saber o final delas.
A proposta de Deus é muito melhor. Ele diz, em vez de saber o que, saiba quem. Quem? Ele mesmo, o verdadeiro Deus. Enquanto preparava essa mensagem, eu me lembrava do testemunho, eu acho que muitos de vocês conhecem, de uma mulher cristã chamada Joni Eareckson Tada. Eu já a citei nesta mensagem. Joni Tada, contarei aqui muito resumidamente. É uma história linda e que eu lhe encorajo a conhecer. Joni Tada era filha de um medalhista olímpico. Então, na família dela, esporte não era uma coisa pequena, era uma coisa grande. E ela foi criada nesse ambiente familiar, o pai esportista, a mãe também, todos encorajados ao esporte. E ela teve a sua experiência real de crer em Jesus como seu Salvador, verdadeiramente, aos 14 anos de idade, num acampamento da igreja, ela creu em Jesus. Mas, quando ela tinha completado 17 anos, ela sentiu, escute esse testemunho, que a vida dela estava muito morna, a sua fé estava muito medíocre. Então ela orou e pediu a Deus que tirasse a sua fé da mornidão e da mediocridade. Poucos dias depois, ela foi sair com a irmã, e enquanto saía decidiu dar um pulo, um mergulho. Ela não sabia que onde ela pulou a água estava muito rasa, quebrou a cervical aqui, bem alto, e fraturou, eu não conheço os termos exatos, ficou tetraplégica. Ela caiu virada para baixo na água, consciente ainda, desesperada, ela não, naturalmente não sabia que tinha perdido os movimentos, desesperada que alguém a tirasse da água. Ela não sabia que a irmã, era a única pessoa com ela naquele lugar, estava de costas e não tinha visto que ela tinha pulado. Então, um caranguejo beliscou o pé da irmã. E ela se virou. E aí ela viu, chegou na beira, viu o cabelo loiro da irmã na água, pulou para tirá-la de lá. Quando ela saiu, foi que ela recebeu a notícia dos médicos, perdeu os movimentos, dos braços, do pescoço para baixo, tetraplégica. A pergunta que ela fez no leito do hospital foi: por que Deus permitiu minha irmã me tirar da água? Por que eu não morri ali? Salva de morrer afogada, salva para quê? Para que vida? Depressão, revolta. Depois procure o testemunho dela no YouTube. E no fim de tudo, Deus. Joni Eareckson Tada tem contado o seu testemunho em muitos lugares ao redor do mundo, dizendo como ela encontrou o propósito de Deus para a vida dela, servindo por causa da sua condição, e sendo mais útil para Deus como tetraplégica do que seria como medalhista olímpica. Servindo para honrar as pessoas. Quer dizer, para honrar a Deus na vida das pessoas. Servindo para dar testemunho da fidelidade e da suficiência de Deus. Hoje nós demos graças, eu não sei o que você escreveu ali, talvez tenhamos agradecido por bênçãos materiais, e é justo, devemos agradecer por tais bênçãos, mas sabemos que a bênção maior que o tempo não tira, sabemos que a bênção maior que não nos deixará nunca, é a bênção de sermos amados por Deus, e de termos Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Então essa irmã, ela termina o seu testemunho dizendo: um dia Deus vai me dar um corpo novo, no dia da ressurreição, com pernas que vão voltar a pular, correr e dançar, com braços que vão voltar a abraçar e se estender. Enquanto isso, eu vou servir a Deus com este corpo e esperar o dia que Deus vai me dar um corpo novo, um corpo pleno e saudável, porque, diz ela, é melhor ter Jesus do que ter braços. É melhor ter Jesus do que ter pernas. E talvez
Talvez Deus usa mesmo das provações para nos mostrar a suficiência dele na nossa vida. O Deus dela é o nosso Deus. Um dia Deus enxugará dos meus olhos e dos teus toda lágrima. Um dia, talvez hoje, imagine, nós deixaremos toda a dor para trás e sequer nos lembraremos de tais coisas diante da face radiante de Jesus. Um dia, nós teremos uma noção do quanto Deus nos ama. Hoje nós temos uma mínima fração. Um dia, nós veremos o quanto Deus cuida de nós. Um dia, irmãos, nós estaremos diante de Deus para louvá-lo por sua eterna bondade. E o céu será um eterno dia de ação de graças. Somos tão pequeninos, Senhor, que se o Senhor não se interessasse por nós, quem poderia te questionar? Mas damos graças a Ti, Deus, pelo Teu olhar atento sobre nós nas nossas fraquezas e pela Tua bondade tão grande, Deus. Nenhuma coisa mostra mais a Tua bondade do que a cruz do Calvário, onde Teu Filho sofreu e morreu por nós. Pai querido, eis a nossa gratidão, Jesus. Eis o nosso louvor, ó Deus, por termos o Teu Filho como nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Nos dias, ó Deus, em que o velho diabo vier, Deus, nos provocar a desconfiar de Ti, que o Teu Espírito Santo nos ajude a nos lembrar da cruz, Deus, e rejeitar as tentações, os questionamentos amargos, a inveja, a não cedermos, ó Deus, aos golpes da dor, pelo menos não na fé, e estarmos, ó Deus, firmados na bondade de Deus. Vem, querido Deus, decorar o nosso coração das lembranças dos Teus atos e dos versículos da Tua palavra, que serão, Deus, o chão sólido debaixo de nossos pés nas reviravoltas da vida. E obrigado, Deus, pelo dia que está chegando e como desejamos que esse dia chegue, o dia em que estaremos livres de todo pecado, de todo mal, de toda dor, de todo sofrimento e estaremos para sempre com Jesus. Traz esse dia, Deus, traz esse dia, é o pedido da Tua igreja, mas enquanto esse dia não chega, dá-nos graça para sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo, porque em todo o tempo o Senhor tem sido fiel e tão bom para com o Teu povo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, irmãos queridos, hoje e a cada dia, até ao dia glorioso que Deus está trazendo, o dia do regresso de Jesus Cristo. Que assim seja, em nome de Jesus, todos dizemos amém.